Bom, parte 13 do caso Dory. Continuando. Estou pronto a ouvir, nesta altura, que não há grande vantagem em ter sido ensinado pela psicanálise, quer dizer, por essa prática de dissolução da psique que eu estou usando, né? Que a chave do problema da histeria há de ser encontrada não numa instabilidade peculiar das moléculas dos nervos, ou seja, não é uma doença nervosa, no sentido do sistema nervoso, ou numa suscetibilidade a estados hipnoides, também não, e sim numa, entre aspas, submissão somática, que eu insisto com a palavra somática porque Freud sabia grego. Ele não teria como dizer que é uma submissão cadavérica. Somática aí é corporal. Mas, em resposta à objeção, posso comentar que este novo ponto de vista não só fez recuar, de certa forma, o problema, como também, de certo modo, o diminui. Não mais precisamos tratar de todo o problema, mas apenas da parte do mesmo que envolve aquela característica particular da histeria que a diferencia de outras psiconeuroses. Os acontecimentos mentais em todas as psiconeuroses seguem, por considerável distância, as mesmas linhas antes que surja a, entre aspas, submissão somática, qualquer questão que possa proporcionar aos processos mentais inconscientes uma saída física. Essa demonstração de que a histeria é quem resolve o problema através do corpo e encerra o abacaxi, vai ficar bastante claro quando ele mostrar na primeira tópica as neuroses funcionando, como é que é o mecanismo em cada caso. Mas vocês reparem que já em 1901 Freud tinha essa intuição, essa visão aguçada, já é por aqui. Quando este fator não está disponível, algo mais que um sintoma histérico surgirá da situação total, contudo, será antes algo de natureza afim, uma fobia talvez, ou uma obsessão, em suma, um sintoma psíquico. Ele ainda não distinguia estruturas, já falei isso para vocês. Ele tratava tudo como uma sintomatologia. Volto agora à acusação de simulação que Dora fez ao pai. Tornou-se logo evidente que esta censura correspondia à autocensura, não só concernentes aos estados de má saúde anteriores de Dora, mas também ao tempo presente. Em tais pontos, o médico, via de regra, defronta-se com a tarefa de adivinhar e completar aquilo que a análise lhe oferece, apenas sob a forma de intuições e alusões. Insinuações e alusões. Fui obrigado a assinalar à paciente que seu estado atual de saúde era igualmente acionado por motivos e era tão tendencioso como fora a doença de Frau K., que ela também entendera. Não podia haver dúvida, disse eu, de que ela tinha em mira um objetivo que ela esperava alcançar através de sua doença. Esse objetivo não podia ser senão afastar seu pai de Frau K. Ela não pudera conseguir isto pela oração ou com argumentos, talvez esperasse ter êxito, assustando o pai. Oração não é que ela rezou, não, é pela fala, por tipo, conversar com o pai e argumentar. E ela, então, com a doença,
tentou assustar o pai. Houve a carta de despedida, ou despertando sua piedade, houve seus desmaios, página 21. Ou se tudo isso fosse em vão, pelo menos ela estaria vingando-se dele. Ela sabia muito bem, prosseguir, que ele era ligado a ela e que seus olhos se enchiam de lágrimas sempre que lhe perguntavam sobre a saúde da filha. Fiquei perfeitamente convencido de que ela se recuperaria imediatamente se seu pai lhe dissesse que tinha sacrificado Frau K. em favor da saúde dela. Mas, acrescentei, esperava que ele não se deixasse persuadir a fazer isto, pois então ela ficaria conhecendo a arma poderosa que tinha nas mãos e certamente não deixaria de usar em ocasiões futuras sua suscetibilidade à doença. Contudo, se seu pai se recusasse a ceder, eu tinha certeza de que ela não abriria mão tão facilmente de sua doença. Eu acho que o Freud fala demais, mas enfim, ele estava experimentando, né? A gente não enfrenta a histérica assim. Ela é que conta pra gente, talvez um dia. Por isso que eu sugeri para vocês o texto do Otávio, O Nome do Pai na Histeria, que está editado pela editora A Outra. Já mostrei para vocês. Tratar da histérica é complicada, mas histérica o Otávio já compreende como estrutura, porque nós já avançamos no Freud, né? Isso aqui é um Freud de 1901 e nós já conhecemos um Freud que sabe o que é uma estrutura. E depois de Freud nós já conhecemos um Lacan que vai trabalhar com a noção de estrutura muito mais avançada. Bom, omitirei os detalhes que mostraram como tudo isso estava correto e, em lugar disto, acrescentei algumas notas gerais sobre o papel desempenhado na histeria pelos motivos de doença. Motivo em itálico. Um motivo para ficar doente deve ser nitidamente distinguido como conceito da suscetibilidade à doença, do material que se formam os sintomas. Os motivos não participam da formação de sintomas e, na verdade, não estão presentes no início da doença. Só aparecem secundariamente em relação a ela, mas não é senão quando aparecem que a doença fica plenamente constituída. Ele considerava uma doença toda aquela expressão daquela sintomatologia da dor. Nota de rodapé acrescentada em 1923. Isto não é totalmente correto. A afirmação de que os motivos da doença não estão presentes no início da enfermidade, só aparecendo secundariamente em relação a ela, não pode ser sustentada. Logo no parágrafo seguinte são mencionados os motivos da doença que existiam antes do aparecimento da enfermidade e que encontrei numa maneira melhor de enfrentar os fatos, introduzindo uma distinção entre a vantagem primária obtida da doença e a secundária. O motivo para ficar doente é destarte invariavelmente a obtenção de alguma vantagem. O que se segue adiante neste parágrafo se aplica ao ganho secundário. É muito importante a noção de ganho secundário. O analisante tem um ganho secundário por ter uma doença, seja ela qual for. Seja ela realmente um fenômeno psicossomático, um câncer, uma uveíte, uma rosácea, uma úlcera, ele tem um ganho secundário aí, independente das queixas dele a respeito da tal doença. E Freud, em 1923, vai acrescentar isso.
Mas em toda doença neurótica há de ser reconhecido também um ganho primário. Em primeiro lugar, cair doente envolve uma economia de esforço psíquico. Surge como sendo economicamente a solução mais conveniente quando há um conflito mental. Falamos de uma fuga para a doença. Ainda que, na maioria dos casos, a ineficácia de tal fuga possa tornar-se manifesta numa fase posterior. Este elemento no ganho primário pode ser descrito como interno, em itálico, ou psicológico, e é, por assim dizer, constante. Mas, além disto, os fatores externos, tal como no caso citado no parágrafo seguinte do texto, da situação de uma mulher subjugada pelo marido, podem contribuir com os motivos para o adoecimento e estes constituirão o elemento externo do gatilho primário. Esta questão já fora ventilada por Freud numa carta a Fliess em 18 de novembro de 1897. Freud, 1950, a carta 76. A distinção entre ganho primário e secundário derivado da doença foi examinado amplamente na Conferência 26 de suas conferências introdutórias, publicadas em 1916-17, embora ela tivesse sido indicada anteriormente em seu trabalho sobre as crises histéricas em 1909, seção B, onde o termo fuga para a doença também foi usado. Em data bem posterior, ele voltou ao tópico uma vez mais, em inibições, sintomas e angústia, ou ansiedade, não sei, especialmente no capítulo 3. Os termos ganho paranoico e epinoico foram usados em inglês para distinguir ganho primário e secundário derivados da doença, respectivamente. Termina a nota do Freud aqui. Bom, continuando. Sua presença pode ser reconhecida em todos os casos em que haja real sofrimento e que sejam de duração razoavelmente longa. Um sintoma penetra na vida mental do paciente de início como um hóspede indesejável. Tem tudo contra ele e é por isso que pode desaparecer tão facilmente, aparentemente por vontade própria, sob a influência do tempo. Para começar, não há uso dele que possa fazer na economia doméstica da mente. Mas, com muita frequência, ela consegue encontrar uma secundariamente. Uma ou outra corrente psíquica acha conveniente fazer uso dele e dessa forma consegue adquirir uma função secundária e persiste como se fosse fixado rapidamente na vida mental do paciente. E acontece assim que quem quer que tente curá-lo vê-se com espanto diante de uma poderosa resistência que lhe ensina que a intenção do paciente de livrar-se de seus males não é tão inteira e completamente séria quanto parecia. Abre agora uma nota. Um homem letrado que incidentalmente também é médico, Arthur Schnitzer, expressou muito corretamente esta ideia em sua peça Paracelsus. É interessante observar nesse momento atual em que a gente está vivendo aqui no Brasil, pelo menos, várias experiências de várias famílias que perderam fortunas por razões, por interesses econômicos de uma certa organização que se pôs durante muito tempo e que foi instrumentando os herdeiros de tal forma que eles se tornaram pessoas inúteis. A gente encontra na clínica
Essas pessoas que nasceram para ser herdeiros, mas que foram dispensados de fazer nada, que seriam só herdeiros, mas já tiraram o dinheiro deles agora. Então eles ficam sem dinheiro, mas eles não têm nenhuma força, nenhuma direção para ir à luta e começar de onde a gente começa a vida. Tem que estudar, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que fazer um MBA, tem que arranjar um emprego que pague muito menos do que até poucos anos atrás ele gastava para ir a um restaurante em Milão, né? E coisas assim. Isso está acontecendo. Houve toda uma geração aqui no Brasil que era considerado, pelo menos na Zona Sul do Rio de Janeiro, quem estudava, quem era primeiro aluno, quem se dedicava ao estudo, era considerado uma pessoa merecedora de bullying, inclusive, porque ele era um bobo. Por que ele precisava estudar? Não precisava estudar, e afinal ele era rico, para que estudar? Então, nós temos vários ricos que não precisavam estudar e que agora eles não têm essa força. Então, eles criam uma doença, que na verdade não é uma doença, é se defrontar com a realidade que é muito dura. Tipo, você agora vai ter que malhar em ferro frio, você vai ter que começar do zero, porque você não fez lá atrás. Lá atrás você não pensou em você. Lá atrás você não procurou cursos que preparassem você. Lá atrás você estava passeando toda hora na Europa, toda hora faltando aula, toda hora tirando zero, toda hora repetindo o ano. Então a gente está tendo esse tipo de problema aqui. Felizmente, isso não atrapalhou o mercado, porque por outras razões, um governo se estabeleceu e fez várias escolas técnicas e formou uma porção de garotos que vêm da periferia e que se transformam nos nossos atuais CFO ou altos executivos, enfim, como as pessoas falam, entre aspas, o dinheiro mudou de mão. Então, não houve o problema econômico no país, mas está havendo um problema de economia psíquica séria dentro das nossas clínicas. Isso é visível para quem tem clínica e para quem está recebendo esse tipo de filhos que, infelizmente, pertencem a essa classe muito sofrida, que era uma classe muito rica. As empresas foram sendo absorvidas, esses herdeiros não tinham capacidade porque eles não foram estimulados a nada e eles não têm força, eles fazem uma aliança com a doença muito forte para não enfrentar uma realidade e ganhar um salário compatível com o que eles, na verdade, podem fazer, e até eles chegarem a uma... Então, eles ficam num jogo de ir, não ir, e isso retarda muito o crescimento pessoal de cada um deles, embora eles sejam analisáveis, são, mas eles não conseguem ceder do lugar antigo, deixar o lugar antigo, embora a realidade antiga já tenha acabado. E isso está acontecendo. Eu não sei em outras cidades, em outras capitais, provavelmente isso não ficou só pelo Rio, eu suponho. E na Europa isso também não deve ter ficado. Isso foi uma grave coisa que aconteceu aí pelo mundo afora, que agora está sendo resolvida, mas as pessoas que ficaram vítimas dessa situação, enfim, ficaram numa situação muito complicada, né? A família não tem mais, mas não sabe ainda achar o nível de acordo com o padrão atual e esses filhos dessas famílias não cresceram. Então você tem uma geração de filhos, de herdeiros que não sabem ser nada, a não ser um herdeiro frustrado porque não vai dar coisa nenhuma, já acabou a empresa. E mesmo que ele tivesse a empresa, ninguém avisou a ele que ele não ia poder estar dentro da empresa dele, concorrendo com ele, chefiando coisa nenhuma, porque ele não foi preparado para isso. Então, nós passamos por esse movimento aqui. E eu encontro essas tristezas, tanto na clínica, quanto dando supervisão aqui ou ali, ou mentoria às vezes, tá?